Vamos abrir as nossas Bíblias, se vocês fizerem esse favor em abrirem Efésios, no capítulo 4, do versículo 1 a 16, será o nosso texto. Eu tenho falado sobre Efésios, ainda que espaçadamente. É um livro que é uma carta gêmea de Colossenses, que eu também já ensinei aqui na igreja. E se um mostra o Cristo glorioso da igreja, Colossenses mostra a grandeza de Cristo, o esplendor de Cristo. Então é o Cristo glorioso que ama uma igreja, que cuida de uma igreja, que capacita uma igreja. E em Efésios nós vemos a igreja gloriosa do Cristo. Não por causa de nós, mas por causa daquilo que Ele nos deu, da nossa posição em Cristo, das riquezas que nós encontramos em Cristo. Então, se num lugar nós encontramos Paulo a ensinar a igreja de, olha, a igreja é chamada por um Cristo glorioso. Ele agora em Efésios, no capítulo 1 ao 3, ele está a mostrar a nossa posição, as nossas riquezas, e ele está a mostrar, olha a riqueza desta igreja, é gloriosa por causa do Cristo. Okay? Então é uma carta gêmea de Colossenses que mostra isto, mas no capítulo 4 nós vemos aqui uma transição. Se até aqui nós ouvimos doutrina, ou seja, nós ouvimos na realidade a nossa posição, nós ouvimos acerca de quem nós somos em Cristo, do que nós ganhamos em Cristo, agora ele mostra e diz assim, olha, agora rogo-vos, porque vocês devem entender que se estão em Cristo, devem andar dignos dessa chamada. Então, se até agora nós ouvimos, nós agora temos o quê? Que praticar. Então, desde o capítulo 4 até ao 6, nós vemos várias vezes o verbo andar. Andar, andar, andar. E neste caso, neste texto que nós vamos ler agora, vamos perceber que é andar em unidade de fé. Mas para entendermos como andar na unidade de fé, porque ela é uma chamada à unidade, mas ela tem um fundamento, ela tem uma capacidade e ela tem um resultado. E é isso que nós vamos ver. Lembra-se do que eu disse? Então, à medida que nós vamos ler, vamos tentar discernir onde é que isto está. Há a graça da unidade, ou seja, há uma chamada a esta unidade, há um fundamento dessa unidade, há uma capacitação para vivermos em unidade, mas há um resultado que Deus quer atingir em tudo isto. Vamos lá ler então, versículo 1 ao 16. Diz assim, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina,
pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. É até aqui a palavra do Senhor. Temos aqui muito texto, muita matéria-prima para trabalhar. Nós poderíamos estar um ano a trabalhar este assunto. Aqui a questão não é de quanto tempo nós vamos trabalhar o assunto, mas é até que nível eu estou disposto a praticar o assunto. Ouça, Jesus disse de uma forma muito clara, quando ele pregou o Sermão do Monte, que foi o sermão mais completo que nós temos nas Escrituras, mais teologia, mais base para trabalhar, para encaixarmos e descobrirmos as grandezas de Deus, o caráter de Deus e o que ele pede de nós quando nós estamos em Deus, Jesus terminou de uma forma muito interessante, que é, nem todo o que chama Senhor, Senhor, na realidade não tem a ver com aquilo que nós dizemos. Tem a ver com aquilo que nós somos. E sabe, aqui a questão é que tipo de intimidade as Escrituras provocam em mim para ter com o Senhor Jesus. Porque quando Jesus diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, ou seja, tem a vida eterna, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Então tem a ver com obediência. Por isso é que Paulo diz no início, no versículo logo, rogo-vos, porque eu não quero apenas que vocês conheçam as riquezas, a posição que estamos em Cristo. Eu não quero que vocês conheçam apenas aquilo que nós já ganhamos por causa do aspecto de Cristo, da atitude de Cristo, do amor de Cristo, da atitude de Cristo. Não, 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 não. Eu quero que vocês entendam que há uma chamada que nós somos. Então nós não estamos apenas em Cristo, nós somos chamados para viver por Cristo, por meio de Cristo, para Cristo. Okay? Então aqui há um rogo, um pedido, um grito, um alerta. Rogo-vos, pois, que andeis dignos da vocação com que vocês foram chamados. Então nós não tem a ver com aquilo que nós conhecemos de Deus. Tem a ver com aquilo que nós nos dispomos a praticar, a aproximar, porque Deus quer é relacionamento. O que Deus quer é relacionamento. Ouça, Deus não quer que você tenha a cabeça cheia de versículos só porque sim. Deus quer é que esses versículos germinem em relacionamento íntimo com Ele. Amém? Porque aquele que tem a Bíblia na cabeça, mas não tem a Bíblia no coração, faz nada. E é isto que Paulo está a chamar a atenção. Cuidado! Não é apenas saber as riquezas que nós ganhamos em Cristo. Se estivermos nele, nós temos de dar uma resposta em consonância, na mesma frequência dessas riquezas. Então está a ver aqui a chamada é alguma coisa forte. E é por aí que nós vamos começar, que tem a ver com o andar em unidade. Então Paulo diz que esta chamada a viver as riquezas, a viver na posição que Cristo já consolidou e consumou para nós, porque onde é que nós estamos? Sentados nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, desfrutando de todas as bênçãos espirituais. Onde? Nos lugares celestiais. É aí que nós residimos, é aí que nós estamos. Por isso é que Paulo, e não só Paulo, mas todo o Novo Testamento, através do ensino do Espírito Santo à nossa vida, diz: vocês já não são mais deste mundo. Quem é que ouviu estas palavras? Os próprios discípulos no último sermão que Jesus lhes deu. E na oração sacerdotal, Jesus diz ao Pai: eu não os peço que tu os tires do mundo. Mas eles não são do mundo, como eu também não sou. Então nós temos de ter noção que a nossa pátria, a nossa filiação já não pertence a uma parte terrena. Então nós não podemos dar resultado como os outros terrenos dão.
deve haver alguma diferença em nós. E ela distingue-se pela unidade. Isto se calhar vai chocar algumas pessoas com aquilo que eu vou dizer, mas eu ia dizer peço perdão, mas não posso pedir perdão por pregar a palavra. Quem se ofender com alguma coisa que eu disser, não se ofenda comigo, ofenda-se consigo mesmo. Discerne nas Escrituras se é Deus que está a chamá-lo à atenção, porque não é uma ofensa, é um alerta em amor, para que nós entremos nos carris do Senhor, para que cheguemos a bom porto. Amém? Então a graça da unidade, nós vemos isto no versículo 1 a 3, diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Só estes primeiros 3 versículos já eram uma imensidão de prática na nossa vida. Porque esta é a chamada à razão e é dizer assim, esta é a vossa responsabilidade. Se até aqui, capítulo 1 a 3, Jesus fez tudo para vocês e vocês estão numa posição que não merecem, que não cativaram, que não cultivaram, que não têm nada a ver com isso, então agora vocês devem dar uma resposta àquilo que vocês estão, onde vocês estão, a quem vocês são e àquilo que vocês têm. Então a resposta é esta, vocês têm que cultivar a unidade. E Paulo vê a sua oportunidade de estar prisioneiro. Você repara que Paulo nas outras cartas, normalmente ele começa por anunciar que ele é o prisioneiro do Senhor. E aqui ele faz no capítulo 4. É no 4º capítulo que ele anuncia a prisão do Senhor. E não é por acaso, não é porque ele se esqueceu de escrever isto na primeira parte e depois disse, eu não vou escrever tudo outra vez, isto é um rolo. Não vão agora andar a fazer rabiscos, não. Quero que a coisa vá certa, que é para não haver enganos. Não foi por esquecimento, foi por intenção. Porque a unidade mostra-nos que nós não pertencemos mais a nós mesmos. Senão, nunca vamos conseguir ter unidade com o nosso irmão. Porque ela só existe quando nós ambos negamos-nos a nós mesmos. É uma redundância, mas é assim que o Senhor diz. Neguem-se a vocês mesmos. O próprio Jesus diz na sua palavra com redundância, é porque ela é mesmo muito clara. É quase como se ele dissesse, em verdade, em verdade. Amém, amém. Então é para nós percebermos que a negação pessoal tem de existir, não é um se calhar. É uma necessidade primária de nós vivermos em unidade. A negação pessoal. E Paulo mostra que ele já não vive pelos seus próprios interesses, pela sua própria educação, pela sua própria formação judaica, mas ele vive isto de forma como prisioneiro, não é de Roma, ainda que ele estivesse em Roma, não é de Nero, ainda que ele fosse prisioneiro do imperador, não é da guarda pretoriana, ainda que ele estivesse a ser guardado por essa mesma guarda, sistematicamente, ininterruptamente, mas ele diz, eu sou prisioneiro do Senhor. O que é que ele está a dizer? Todas as ideias que eu vos estou a passar nasceram no coração de Deus e eu estou a ser apenas um arauto. Eu estou apenas a dizer-vos qual é a verdade do nosso Senhor. Então ele não está aqui a dizer para terem piedade dele. Ele está a mostrar qual é a necessidade de morrer para si mesmo e de viver debaixo do senhorio de Cristo. Você já se perguntou se você está a viver debaixo do senhorio de Cristo? O que isto é, né? Hoje em dia já não se prega muito sobre isto. Eu lembro do pastor Loureiro me dizer isto várias vezes, ainda há uns anos atrás. Já ninguém prega sobre o senhorio de Cristo. Lembra-se disso? O senhorio de Cristo está esquecido. O senhorio de Cristo já não é pregado. Nós todos gostamos muito de falar da parte salvífica, porque isso liberta-nos do peso da justiça, do juízo de Deus, mas depois nós esquecemos que pertencemos a alguém que já não é nós mesmos. E ouça, não é à igreja que você pertence. Quando nós dizemos na gíria, eu pertenço à igreja tal, cuidado, irmão. Nós não pertencemos à igreja tal, nós pertencemos a Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, que é a cabeça de todo o corpo. Eu há
não sei se foi há 3 semanas, 4 semanas, 3 semanas, quando eu preguei a última vez. Foi há 3 semanas e eu falei sobre as 13 grandes analogias da igreja, acerca da igreja, como é que a igreja é anunciada. E eu lembro-me de ter falado de 13 e depois esqueci-me de uma muito importante. E eu até estava a falar dela. Que tem a ver nós sermos identificados como a noiva de Cristo, como o corpo de Cristo, como o rebanho de Cristo, mas nós também somos identificados como o edifício espiritual, a casa de Deus, onde nós somos pedras vivas, que fazem parte desse edifício. Então são as grandes 4 analogias que a Bíblia fala. E nós devemos entender que quando uma dessas partes falha, que somos nós pomos em causa o crescimento dos outros. E não é um crescimento intelectual, irmãos. É o crescimento na unidade. A primeira coisa afetada quando nós não estamos unidos é a unidade. Parece que é estúpido eu estar a dizer, não é assim? De dizer, a primeira coisa que quando nós não estamos unidos, a primeira coisa que é afetada é a unidade, claro. Mas sabe, eu podia dizer isto de outra maneira. Quando nós não entendemos e não discernimos as mesmas coisas pela palavra que é uma, nós estamos divididos. E a coisa assim já fazia mais sentido. Então, em primeiro lugar, se nós conseguimos perceber o que é isto de viver em unidade, quais são os reflexos. Como é que eu posso ver se eu estou a viver em unidade? Quando eu estou a viver em humildade. É assim que a Bíblia diz no versículo 2. Então a palavra grega de humildade, ela foi cunhada, foi forjada pela cristandade, pelo cristianismo, em Jesus Cristo. A palavra humildade não era entendida de uma forma positiva, como nós vemos. A humildade era desprezada pelos romanos. E você vai entender que não é ao acaso que a primeira palavra, a humildade, ela era desprezada pelos romanos e Paulo começa a falar exatamente por esta. Não é apenas porque ele está em Roma, porque ele tem noção da mundividência, do vocabulário que existe, da forma como as pessoas não querem abordar certos e determinados adjetivos porque são condicionados a uma imagem reles, inferior. Quantas vezes nós na igreja também temos este problema? Não queremos ser identificados com algumas coisas da Bíblia, da igreja cristã, do que é viver cristão, porque percebemos que isso é desprezado lá fora. Então Paulo começa a dizer, olha, é pela humildade que vocês mostram e cultivam a unidade. O que é isto da humildade? Filipenses mostra-nos de uma forma muito clara o que é humildade. Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas despejou-se a si mesmo, tomando... Ele tinha um propósito muito grande. Descer ao mais baixo para ganhar o mais desprezado. Até o mais desprezado. Jesus humilhou-se, despejou-se. Que é isso que nós precisamos de fazer. Isto está tudo ligado, irmãos. A negação, a humildade. É nós nos despejarmos daquilo que nós achamos que somos, que é a autoimagem. Que nós ganhamos desde pequeninos, a dizer, os nossos pais a dizerem que és isto, que és aquilo, que és aquele outro, que vais fazer aquilo, vais ser como o teu pai, vais ser como o teu avô, vais ser como a tua mãe, vais ser como tal, ou até vais ser como o pastor, ou vais ser... Ouça, não são os outros que definem aquilo que nós somos. Nós temos que chegar a um momento e dizer assim, Senhor, quem sou eu? Tu és o Filho amado, em quem eu quero ter prazer, como eu tive prazer em Jesus Cristo. Para ter prazer em ti, como eu tenho em Jesus Cristo, tens que te humilhar a ti mesmo, tens que te desfazer de quem tu eras para viveres alguém que eu quero que tu sejas. Então nós estamos a zerar, estamos a fazer um reset, estamos a fazer todas as coisas do início. Temos que pôr todas as coisas em causa. A forma como eu falo com as pessoas, a forma como eu penso das pessoas. Eu tenho que pôr tudo isso na bandeja do Senhor, na mesa do Senhor, onde Ele me vai mostrar como é que eu tenho que viver esta vida. Não diga, eu já aprendi muito, tenho muitos galões, não há ninguém que me ensine nada. Isso é o contrário da humildade.
É o orgulho. E a segunda palavra é mansidão. Repare, se a primeira era desprezada pelos romanos, mansidão era desprezada pelos gregos. Porque ser manso para eles era negativo. Era alguém que pode sofrer o dano em lugar de outro. Isso não cabe na cabeça de um grego. É preferível, na realidade, nós fazermos o que for necessário para sermos vitoriosos. E a Bíblia diz, olha, se for necessário, tu sofres o dano para a edificação do outro. Então, ser manso e humilde são características que Jesus entregou à igreja, mostrou pela sua prática como é que se faz e como é que se vive. Ou seja, Jesus diz assim umas palavras: aprendei de mim que sou manso e humilde. De onde? É isso que nós temos de trabalhar. Irmãos, não vale a pena conhecer apenas o que é ser humilde, o que é ser manso. Tem que se viver de tal forma que essa humildade e essa mansidão nascem, brotam do coração. Aliás, Provérbios é muito claro. Olha, sobre todas as coisas que tu deves guardar. Sabe o que é guardar? Na Bíblia, sabe o que é guardar? Estimar, cultivar, proteger, alimentar. Então, de tudo o que tu deves estimar, proteger, alimentar, cuidar, é o teu coração. Porque dele procedem todas as coisas que nós temos da vida cristã procedem do coração. Então, enquanto nós só entendemos o que Deus quer de nós, nós não conseguimos fazer o quê? Agradar a Deus. Porque enquanto as coisas que nós conhecemos não descerem ao coração e do coração virem cá para fora, que é isso que as pessoas não entenderam ainda. Porque, por exemplo, nós sabemos que a unidade está presente em quem? Na Trindade. Não é no esforço humano. É isso que a igreja muitas vezes confunde. Porque acha porque fazer um esforço vai trazer unidade à igreja de Cristo. Aquilo que Paulo está a mostrar é que, na realidade, esta postura de unidade não está... Paulo não está a falar de uniformidade. Paulo, quando fala de unidade, não está a falar de uniformidade, termos todos o mesmo molde, ter todos a mesma forma. Em que as pessoas olham para nós e dizem, és mesmo filho do teu pai. Porque nós agimos, falamos, pensamos, somos iguaizinhos, somos uma cópia. Paulo não está a falar que a unidade cristã tem a ver com isso. Tem a ver com o estarmos juntos no mesmo lugar, na mesma base. Não é uniformidade, porque a unidade que Cristo quer colocar em nós nasce de onde? Do coração. Ou seja, é Ele, o Espírito dele a trabalhar em nós, como eu estava a dizer, não vale a pena só conhecer. Temos que deixar descer ao coração para que do coração nasça para o exterior. E muitas vezes as pessoas pensam que é do exterior para o interior. Então nós fazemos muita força para que as pessoas sejam todas iguais. Eu lembro-me da igreja há uns anos atrás, Valentes, e não estou a falar da igreja do Livramento, estou a falar da igreja em Portugal, fazia força para que as mulheres se vestissem todas da mesma maneira, tivessem todas o mesmo penteado, tivessem todas a mesma postura, os homens exatamente a mesma coisa, para que se entendesse e distinguisse essa unidade. Sabe o que isso quer dizer? É que a unidade estava a vir de onde? Do exterior e não do interior. Porque aquilo que Deus quer trabalhar em nós é o nosso próprio coração. Porque na medida em que cada um de nós se deixar trabalhar pelo Senhor, nós vamos nos tornando uns, porque a base é a mesma. Cristo. E não tem a ver com uma postura, com uma maneira de falar. Não tem a ver com uma forma de vestir. Não tem a ver com a escola onde nós andamos. Então não é a unidade em uniformidade que Paulo está a falar. Ele está a falar de uma experiência e de um resultado que resulta exatamente da interação, da ligação, do relacionamento entre Cristo e a pessoa. E a pessoa se submete a Cristo. Ora, quando estão submetidos a Cristo, vão se tornar um. Porque nós só estamos unidos se for
em Cristo. Então deixe-me dizer uma coisa que eu sou completamente contra. Ecumenismo. Ecumenismo, se vocês forem ver ao dicionário, é uma ação humana criada pelo esforço humano a querer suplantar ou a querer formar aquilo que Deus tem como seu trabalho. Ora, nós não queremos fazer o nosso, então nós fazemos o de Deus. Lembra-se dos bezerros de ouro? Lembra-se dos bezerros de ouro? Quem é que ia unir? Quem é que ia dar? Era Deus. E o que é que o povo pensou? Bom, se Deus não se mexe, então mexemos-nos nós. Deus está atrasado na sua coisa, então nós fazemos. Ecumenismo é exatamente a mesma coisa. É nós formarmos o nosso bezerro de ouro. É tentar criar unidade pelo esforço humano. E sabe o que acontece no ecumenismo? É que nós baixamos todas as coisas que nos são contrárias. E normalmente é aquilo que nos define como cristãos. Ser humilde e ser manso não é baixarmos a relação com a doutrina, com aquilo que Paulo ensinou do capítulo 1 ao 3. Isso não se mexe. Pela graça sois salvos. Não é pelo esforço humano, não é por obras humanas. Para que ninguém se glorie. Ela vem de Deus. A nossa posição não é alcançada pelo meu esforço, pelo seu esforço, pelo nome da igreja, pelo nome do lugar. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o esforço de Jesus Cristo, com a ação dele a ir até uma cruz, a colocar o seu corpo lá, a verter o seu sangue lá e a entregar o seu espírito ao Pai lá. E a dizer, está pago. O preço pelo pecado está pago. A tua justiça, ó Pai, está completa. Eu satisfiz a tua justiça. Eu cumpri a tua vontade. Então nós não podemos baixar a guarda, baixar o valor da doutrina e tentar mexer aqui alguns peões para que nós, afinal, conseguimos estar no mesmo lugar a ter um mesmo culto. Naquele dia, bom, é melhor eu não entrar por aqui porque eu vou pôr em causa... Não vou por aqui. Senão vou pôr em causa algumas coisas que eu vi na televisão que dizem respeito também à Igreja Evangélica em Portugal. Mas pronto. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Nos guarde. Porque nem tudo que tem rótulo cristão permanece cristão. Cuidado com os últimos tempos. Bom, em quarto lugar, agindo com um amor que suporta os irmãos. Se nós entendemos que esta humildade, mansidão, longanimidade fazem parte desta unidade, constroem unidade, são reflexos desta unidade, então o suportar os irmãos em amor faz parte também. E neste caso nós entendemos que esta é a graça da unidade, este é o favor que nós temos. Todas estas coisas que o Senhor nos deu e nos mostrou pelos seus passos. Mas vamos ver o fundamento da unidade. Versículos 4 a 6 diz: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Não haja equívoco. O único Deus verdadeiro é aquele que se revela a si mesmo pelas Escrituras. Não é aquele que nós inventamos porque lemos 2 ou 3 versículos. Irmãos, cuidado com o Deus que nós apresentamos às outras pessoas. Porque nós às vezes amamos tantas pessoas e desprezamos tanto Deus. É lá. Isso é possível? É. Porque é um amor infundado. É um amor egoísta. Nós amamos tantas pessoas que às vezes deformamos o Evangelho para que as pessoas caibam nesse Evangelho. Estou a falar... Vocês estão a entender? Nós não podemos mudar o Evangelho para que todos caibam nesse Evangelho e nós andamos cegos a pensar, pronto, então agora já são salvos. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem,
hoje e será para todo sempre o mesmo. O Evangelho de Deus é imutável. E por isso é que começa em Cristo, foi vivido por Cristo e foi finalizado em Cristo. Nós somos alvo desse Evangelho. Não somos criadores desse Evangelho. E quando nós dizemos que somos agentes desse Evangelho, é apenas na reconciliação, que é em transmissão desse Evangelho que deve ser imutável nas nossas bocas. Doa o que doer. Mas sabe uma coisa? Aquilo que dói cura. E aquilo que nós temos tendência em fazer é tentar mostrar o algodão. A vacina depois nunca é dada. A injeção nunca é dada. Porque as pessoas assustam-se com o algodão, que o álcool já fica fresquinho. Ai, 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 ai. E nós percebemos na expressão que se calhar não vale a pena dar já o Evangelho. Você está a entender onde eu quero chegar? O Evangelho é imutável. O Evangelho não se muda. O Evangelho deve ser pregado tal e qual como ele nos foi dado. Ainda há poucas semanas eu ouvi o pastor Loureiro pregar que o primeiro passo para a salvação, qual é? Arrependei-vos. Sem arrependimento não há salvação. Arrependimento não é um sentimento. É uma ação transformadora que começa na ação do Espírito Santo, mostrando-nos o pecado e o juízo e a justiça de Deus, percebendo o quão longe nós estamos e o que nós devemos fazer para ir ao encontro daquela salvação. Não que nós façamos alguma coisa para alcançá-la, mas o arrependimento é a primeira resposta saudável, é a única resposta ao Evangelho. Pela primeira vez, quando nós ouvimos, a primeira e única resposta que nós devemos dar, arrependimento. Após o arrependimento, nós temos muitas respostas para dar ao Senhor em obediência. Mas sem arrependimento não há salvação. E não é numa oração que nós mostramos arrependimento. O arrependimento vem através da ação transformadora que nós temos, que começa no primeiro dia e termina quando? No último. Então nós todos estamos a ser transformados. Todos estamos a viver em arrependimento. Por isso é que nós todos os dias nos vamos despejando daquele homem que luta contra Deus. Nós vamos sempre despejando dos despojeios do velho homem para que seja edificado o novo homem, que é Cristo em vocês. Cristo está a ser edificado em nós. Então nós somos um só corpo, um só espírito. Só existe uma igreja verdadeira, irmãos. Só existe uma igreja verdadeira. Existem várias expressões da igreja verdadeira, em vários lugares, mas é a igreja verdadeira. O corpo de Cristo, formada por judeus e gentios, é a única família no céu e na terra, porque nós hoje somos família de Deus. E uma pessoa só começa a fazer parte desse corpo quando ela é convertida pelo próprio Deus. Não é por nós. E ela, na realidade, é batizada pelo Espírito Santo nesse corpo. Você acha que você traz alguém à igreja? Não traz. A Bíblia diz que é Ele que batiza no corpo. Sabe o que é o corpo? É o corpo de Cristo. É o Espírito Santo que traz as pessoas à igreja e que as introduz, que as batiza. Batizar quer dizer introduzir. É o Espírito Santo que batiza as pessoas no seu próprio corpo. É Ele que atrai as pessoas e é Ele que introduz. Por mais que nós queiramos, nós podemos até fazer um registro de membros, mas isso não conta para nada para Deus. Isso é só para nós em termos humanos. Mas para Deus, quem escreve o nome no registro do livro da vida é o Espírito Santo de Deus. E é Ele que diz, olha, o Alexandre agora foi introduzido no meu corpo. Cuidem dele. Alexandre, tu também tens que cuidar dos outros. E essa é uma responsabilidade geral. Mas ouça, não fomos nós que nos introduzimos, não foi o A nem o B. Foi o Espírito Santo de Deus que nos batizou no corpo dele.
Um só Espírito. E o mesmo Espírito é aquele que habita na vida do crente. Aquele que habitava em Cristo Jesus. Aquele que fez ressurgir dos mortos Jesus. É aquele que habita em nós. Por isso é que nós dizemos, e Paulo dizia, e nós estamos a imitar, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. O apóstolo Paulo diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então não somos nós que colocamos o Espírito do Senhor dentro das pessoas. É o próprio Deus que na sua própria soberania, escolha soberana, se introduz na vida da pessoa e o batiza no corpo. Uma só esperança, é a esperança da volta gloriosa de Jesus. Quando os mortos em Cristo receberão um corpo de glória, ouça, eu ontem estava a ver uma das coisas que mais me afeta na vida cristã, ou na vida terrena, ou o que vocês quiserem chamar, na vida, é a despedida. É os funerais, isso é o que me faz mais... Eu se calhar não estou sozinho, não é? Se calhar não estou sozinho, se calhar com vocês também é assim. Eu vivi isto de uma forma muito intensa. E há umas semanas atrás faleceu um dos meus professores, ainda que ele não me tivesse conhecido em pessoa. Eu conheci-o não só em pessoa, não o conheci em pessoa, mas conheci através da internet, que é o pastor John MacArthur. Ele faleceu há algum tempo atrás, há coisa de um mês e umas semanas, e ontem foi o serviço de memória ao irmão. E a igreja fez uma coisa muito bonita, e aquilo estava-me a gostar horrores. Por eu ver que as pessoas que o amavam estavam a falar dele com um carinho enorme, mas a saber que ele está melhor agora. Mas aquilo custa-me horrores. Custa-me. E estamos a falar de alguém que partiu para a glória. Estamos a falar de alguém que partiu na paz do Senhor. Várias pessoas lhe perguntaram: tu estás preparado? E ele disse: não estou preparado para mais nada senão isto. Foi sobre isto que eu preguei a minha vida toda. E ele disse do púlpito uma vez: vocês não pensem que eu acho que sei tudo, porque eu podia estar a minha vida toda em mais uma série de vidas e eu não terminava a falar sobre Cristo, porque Cristo é eterno. É infindável. Não se termina. É um só Senhor. Este é o nosso Senhor Jesus Cristo que morreu por nós. Ressuscitou dos mortos e vive por nós. E um dia virá para nós. Ou seja, esta é a nossa esperança. Esta é a nossa gloriosa e eterna esperança. É que o nosso Cristo está a voltar. Na realidade é difícil crer que dois crentes que dizem obedecer ao mesmo Senhor sejam incapazes de andar juntos nesta unidade. Qual é o maior impedimento para que o cristianismo cresça na Índia? Perguntaram isto ao Gandhi. Olha, qual é o grande problema? Qual é o grande impedimento para que o cristianismo na Índia não prolifere, não se estenda, não cresça? Sabe qual foi a resposta do Gandhi? Para a nossa vergonha. Ele disse: o maior problema é os cristãos. Porque eles não creem todos no mesmo Deus. Porque eles não são um. Como o Deus da Bíblia diz que eles são um. Então é difícil crer em alguém que prega uma coisa, mas não vive essa mesma coisa. Amém? Este é o nosso trabalho. Uma só fé. Essa fé tem tanto conteúdo. E o conteúdo é a verdade que nós queremos, é o nosso credo, é a nossa reflexão. E como é a nossa confiança pessoal em Cristo como Senhor e Salvador? Como é que está a nossa confiança em Cristo, nosso Senhor e Salvador? Como é que nós debitamos essa reflexão? Como é que os outros olhar para nós veem que nós estamos convictos de que nós pertencemos a Cristo? De que Ele é realmente o nosso Senhor? Quando nós andamos sobre os nossos próprios valores, criamos a nossa própria bolha? Não. Quando nós nos sujeitamos a viver segundo o padrão de Cristo. Um só batismo. Esse é o batismo do Espírito Santo no corpo, como eu estive a dizer há pouco. Não é batismo nas águas. Este um só batismo não é o batismo das águas.
é o batismo no corpo. João Batista lembra assim uma coisa: olha, eu batizo-vos com água, mas está a chegar aquele que vos batiza com fogo. Está aqui aquele que está a chegar e ele vai batizar-vos com um batismo que eu não sou capaz de batizar. E esse é o batismo do Espírito Santo. É aquele batismo em que ele nos é... Ele é introduzido em nós e nos faz introduzir no próprio corpo. Um só Deus e Pai de todos. Deus é o Pai de toda a igreja. Tanto da terra, tanto a igreja da terra como a igreja que já está no céu. Deus é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Eu não vou ter tempo para falar sobre os dons da unidade, mas eu quero que você reflita sobre o seguinte. Leia em casa os versículos 7 a 16. Na realidade, os 7 ao 11 vai ser os dons da unidade. Deus não nos deu apenas um caminho para percorrer, mas Ele disse o seguinte: eu vou capacitar-vos para vocês viverem desta forma. Então, na próxima semana, se Deus quiser, nós vamos falar sobre isto, porque é a nossa responsabilidade, não só de conhecer o caminho, mas de buscar essa capacidade para viver bem nesse caminho. Chamados com uma vocação, e nós devemos andar dignos dessa mesma chamada. Como é que nós vivemos? É pela nossa própria força? Não. Essa é a razão de muito tropeço. Essa é a razão de muita desavença. Essa é a razão de muita divisão, quando nós andamos pela nossa própria força. Então, na próxima semana, nós vamos falar sobre os dons de Cristo e que Ele deu à igreja, para que essa unidade fosse crescente e nós depois podemos ver não só os dons de Cristo, mas qual é o resultado que Ele pretende. Vamos ficar de pé, irmãos.